Evangelho de João, capítulo 14. Do versículo 1 ao versículo 6. Todos encontraram? Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhes disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Meus queridos, como nosso pastor esteve aqui pela manhã, transmitindo a palavra de Deus, sobre a importância de conhecer e de anunciar o caminho da salvação. A importância que nós temos que dar para estar transmitindo essa mensagem que só Jesus Cristo salva. E nós, nessa noite, queremos dar continuidade nesse tema tão precioso, tão evangelístico, que nós possamos meditar nessa palavra, que também nós possamos praticar aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor deixou para nós. Jesus, ele encerra o seu ministério com palavras de conforto para os seus discípulos. Jesus vê eles tristes, com a perspectiva da sua partida. Jesus, ele traz uma palavra de conforto para eles. E ele diz, eu vou preparar um lar para vocês. Essa minha partida vai ser apenas um momento, passageiro, vai ser muito rápido. Logo voltarei e buscarei para que vocês permaneçam sempre comigo. E Tomé, ele não entendeu essas palavras. E Tomé, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele disse assim, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Sabemos que Tomé, ele estava ali representando aqueles que ainda não tinham o conhecimento, o amadurecimento espiritual, para entender uma mensagem que o Senhor tinha dado, que o Senhor tinha ensinado. Ele, em outras palavras, estava dizendo, Senhor, eu não sei o caminho, eu não sei para onde tu vais. Como vamos saber o caminho? E Jesus, ele responde a Tomé, e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu quero utilizar como base a resposta de Jesus a Tomé para explicar o caminho que conduz à vida. Através dessa resposta que o Senhor deu a Tomé. Mas antes, eu quero dizer aquilo que alguns teólogos dizem, que o substantivo que está na língua hebraica, substantivo derek, ele ocorre 706 vezes no hebraico bíblico, e a palavra caminho, ou derek, pode ser utilizada para referir a uma estrada, uma distância, uma viagem, uma condição ou até mesmo um destino. Também encontramos a palavra orã,
e é também traduzida por caminho. Esta palavra, ela encontra 57 vezes no hebraico bíblico e se dão todas na poesia, exceto no livro de Gênesis, capítulo 18 e o versículo 11. Interessante que o significado desta palavra caminho, quando nós encontramos na Bíblia, é um sinônimo, e muitas vezes aparece no sentido metafórico, apresentando ali uma condição, né, uma viagem, mas também um estilo de vida. E é nisso que nós estaremos falando nesta noite, né? O indivíduo, um grupo, ele percorre por um caminho, e as passagens, elas falam, né, vai tratar da conduta da vida daquela pessoa, ou até mesmo o seu estilo de vida. Então, no uso do Antigo Testamento, essa palavra, né, caminho, ela pode trazer vários significados. Mas o mais importante é o sentido e o propósito da vontade de Deus, que traz a ideia dos mandamentos do Senhor, que nós devemos observá-lo. Basta ler os Salmos. Quando nós lemos o Salmo, por exemplo, o Salmo 119, ele indica a conduta do indivíduo, seja ela boa ou seja ela má. Por isso, é importante entendermos por que Jesus ele responde dessa maneira para Tomé. Jesus, ele não responde para Tomé dizendo onde fica o caminho, nem mesmo o que é a verdade e nem como se deve viver. Ele aponta para si mesmo e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, as palavras de Jesus que estavam sendo ensinadas era Ele mesmo. Jesus, Ele não apenas trouxe luz ao mundo, mas Ele é a própria luz do mundo. Jesus não apenas multiplicou pães para as pessoas, mas Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele não apenas apontou o caminho da salvação, mas Ele é a própria salvação, é Ele mesmo. Jesus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Por isso, essa resposta que Ele deu para Tomé, nós precisamos entender, né, essa palavra. Ele diz: eu sou o caminho, né? Se você quer, de fato, chegar até Deus, você tem que me seguir, você tem que olhar para mim. Ou seja, eu sou a revelação completa do Pai. Eu sou o mapa da vida. Ele mesmo é o Evangelho. Ele não somente anunciou o Evangelho, mas Ele mesmo é o Evangelho. Jesus, Ele aponta para si mesmo, dizendo que era o caminho. E Ele já tinha anunciado, já tinha ensinado sobre o caminho da vida, sobre o caminho da justiça. E é interessante que os fiéis, né, os seguidores, eles levaram tão a sério que antes mesmo de serem chamados de cristão, eles foram chamados de seguidores do caminho. Lembra lá no livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo pega as cartas ali para perseguir a igreja, né, e ele traz ali como uma seita dos seguidores do caminho? É isso. Os cristãos, antes mesmo de ter esse nome, né, essa forma, que foi até um modo pejorativo, né, pequenos cristos, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, aqueles que seguiam o caminho do Mestre. E somos chamados para seguir por esse caminho. Somos chamados nesta noite com uma escolha própria, com temor, com tremor, para seguir esse caminho que nos conduz à salvação. E eu trouxe aqui, né, uma frase que eu anotei do John Bunyan, que é o autor, né, do livro O Peregrino. O Peregrino, ele é um dos livros, depois da Bíblia, mais lidos, né, mais vendido, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E essa frase desafiadora, eu quero compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: gosto de ouvir o meu Senhor falar, e onde vejo as pegadas dos seus pés na terra, ali
desejo colocar minhas pegadas também. Olha que frase desafiadora, né? Gosto de ouvir meu Senhor falar, e onde vejo as pegadas de seus pés na terra, ali desejo colocar minhas pegadas também. Então, por isso, quando Jesus ele utiliza dessa figura, né, ele aplica para si mesmo. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, ele já tinha dito que ele é a porta. Né? Jesus disse, eu sou a porta. Isso que significa que seguir ao Senhor Jesus é fazer a escolha correta de vida. É como se ele dissesse assim, querem viver bem? Eu sou a escolha correta que vocês devem fazer. Jesus, ele é a porta onde nós podemos entrar e seguir pelo caminho da salvação. Quando nós lemos em Mateus capítulo 7, nós vamos encontrar ali dois caminhos que o indivíduo pode andar, e esses caminhos, eles estão sendo contrastados. A figura de dois caminhos era muito comum, né, em algumas literaturas da igreja primitiva, que apontava o caminho da salvação e o caminho da perdição. Embora pareça que existem muitos caminhos, mas, de fato, somente dois que é possível a gente trilhar. Por isso, nessa noite, eu quero trazer essa palavra a você que está ouvindo, você que está participando conosco, para entrarmos no caminho da salvação. Por quê? Quando entramos no caminho, começamos a caminhar para chegar a um certo destino. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós entramos por essa porta, nós estamos determinando o tipo de vida que nós devemos ter logo a seguir, né? Esse caminho nos obriga a fazer uma viagem, né, que nos levará a um destino. E esses dois caminhos destacados em Mateus capítulo 7, também em Lucas capítulo 13, ele fala do caminho espaçoso. Esse caminho espaçoso ensina que é o caminho do mundo, ou seja, daqueles que não são discípulos do reino. Esse caminho é muito fácil de ser percorrido. Esse caminho, ele tem amplo espaço para receber muitos tipos de pessoas, com inúmeras ideias diferentes sobre alvos e valores da vida. As multidões podem caminhar facilmente por esse caminho. Esse caminho, ele é tão largo, tão espaçoso, que os seus viajantes nem notam a presença de outros. É um caminho de facilidades. É um caminho onde tudo é permitido. É um caminho que não exige prestação de contas. É um caminho de fácil acesso. E a palavra de Deus nos diz que muitos são que estão caminhando por este caminho. E às vezes nem se dão conta que estão caminhando por este caminho. Que estão trilhando por esse caminho. E esse caminho, ele é muito perigoso. Porque ele vai também trazer um destino. Esse destino é a perdição. Por isso, nessa noite, o Senhor fala aos nossos corações que ainda há tempo para uma conversão para o caminho da salvação, para o caminho da vida. Esse também fala do caminho apertado. O caminho apertado é o caminho que é guiado pelo Senhor, o caminho que leva à vida. E é um lugar, né, um caminho de dificuldades. É como se nós caminhássemos num desfiladeiro, como caminhássemos em montanhas, né? É um caminho apertado. Por quê? Esse caminho, ele exige que nós ouvimos e praticamos os ensinamentos do Senhor Jesus. E nós temos aí muitos ensinamentos do Senhor Jesus. Mas esse caminho nos leva
à salvação, nos leva até Deus, nos leva à vida eterna. E nós devemos andar por esse caminho. Nós precisamos caminhar com Cristo nesse caminho. Nós não iremos percorrer todo o caminho. Jesus, ele percorreu todo o caminho. Nós entraremos pela porta e começaremos a andar nesse caminho para chegarmos no nosso destino final, que é estar para sempre com o nosso Deus. É um caminho de dificuldade. Por isso, a Bíblia, porque Jesus falou que era um caminho apertado, e poucos é o que encontravam esse caminho. Mas bem-aventurado é aquele que anda pelo caminho da salvação, que anda no caminho que o Senhor abriu ali após a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus ele responde isso a Tomé, né, essas palavras, indicando para ele mesmo, eu sou o caminho. Nós precisamos atentar. Quantas pessoas desconhecem esse caminho? Quantas pessoas escolheram caminhar por um caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho de muitas facilidades? Aliás, as pessoas pensam que por esse caminho elas também encontrarão a Deus. Por quê? As religiões, elas ensinam dessa forma. Mas nós aprendemos com as palavras, com a resposta de Jesus, que somente Jesus Cristo salva. Jesus é o caminho que liga o céu à terra. Com a sua divindade, ele toca o céu, e por meio da sua humanidade, Jesus toca a terra. Por intermédio da sua morte e ressurreição, ele estabeleceu um novo e vivo caminho para todos nós. Como nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. O caminho que Jesus abriu para que nós o sigamos, nos oferece, primeiro, acesso a Deus. Temos que entrar por esse caminho com confiança, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse caminho que Jesus nos abriu, né, anula a culpa. Graças a Jesus, podemos nos aproximar dele com um coração sincero, com plena certeza de fé e com o coração purificado da má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Esse caminho que Jesus abriu para nós, também ele dispensa sacrifícios. Observem, né, conforme nosso pastor pregou pela manhã, né, as pessoas estavam acostumadas a oferecerem sacrifícios, mas o sacrifício de Jesus, que é superior a todos esses, e suficiente para nos redimir de toda a culpa e de todo o pecado. E não precisamos, assim como algumas religiões dos caminhos anunciam, precisamos fazer muitas coisas para ser abençoado. Não, precisamos obedecer a palavra de Deus e seguir por esse caminho. Assim como o salmista, ele expressa, Senhor, guia os meus passos nos caminhos retos, para que eu observe a tua lei. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor no caminho da salvação. Esse caminho apertado, esse caminho que passamos por algumas dificuldades, mas esse caminho não impede para que nós avancemos. O caminho ele é apertado, mas não impede das pessoas andar sobre ele. É um caminho que o Senhor abriu para nós, que nos traz a vida eterna. E esse caminho que o Senhor abriu para nós também traz o fim do mistério. Jesus veio aplanar o caminho. Podemos seguir por ele em direção ao Pai. A vida agora tem sentido. Coisa maravilhosa é seguir a Jesus. Lembra daquele discípulo que falou assim para Jesus, te seguirei por onde fores? Até mesmo, né, um dos conjuntos cantam isso aí, seguirei ao meu bom mestre. Né?
seguirei ao meu bom mestre. Nós temos seguido ao nosso bom mestre. Nós temos caminhado por esse caminho da salvação, por esse caminho que conduz à vida, por esse caminho de esperança. Nós temos anunciado para aqueles que estão caminhando num caminho espaçoso, num caminho de muitas facilidades. Será que nós temos apontado para o caminho certo? Para que essas pessoas a tempo possam se converter, né? Aquela conversão, sair do caminho que conduz à perdição e entrar no caminho da vida. Que coisa maravilhosa foi o dia que nós entramos por esta porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Somente por Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Somente através de Cristo Jesus. Somente por Ele. E é por isso que nós estamos nessa noite transmitindo a você, para que também possa caminhar por esse caminho. Jesus é o caminho da salvação. E ele respondeu a Tomé: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Se você não sabe, Tomé, eu vou te explicar. Eu sou o caminho. Olhai para mim e sereis salvos. Não foi assim que o Senhor disse? Olhe para Ele nessa noite. Corra para entrar por esta porta estreita, essa porta que conduz à salvação. Esse caminho de facilidades, ele é seguido por muitos. Mas nem sempre a maioria está com a verdade. Nem sempre as multidões estão certas. Certo pregador puritano, ele estava, ele é recém-chegado numa igreja, e ele encontra ali 4 membros, 2 idosos e um que dormia o culto inteiro. Às vezes chegava a 5 membros. E aquele pastor, ele perguntava para si: será que vale a pena eu estar aqui com 5 membros? Um nem sequer dá atenção. Ele olhava para a rua e ele via Hitler com seus 1000 soldados. E ele ficava pensando: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E nós sabemos pela história o resultado de tudo isso. A igreja desse pastor se tornou uma das grandes igrejas ali na Alemanha. O Senhor abençoou de tal maneira, deu crescimento, prosperou, e muitas pessoas foram salvas, encontraram o caminho certo, o único caminho que conduz à salvação. Não pensem que por as multidões estarem num caminho vantajoso, no caminho de facilidades. Aliás, todo mundo está fazendo, né? Assim, está na moda. Mas nós estamos aqui falando do caminho da salvação. E hoje você tem essa oportunidade. Talvez daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, você pode não ter mais essa oportunidade. Mas hoje você tem agora o momento de trilhar no caminho reto. Aquele que anda no caminho reto, esse servirá ao Senhor. Então, para nós concluirmos, irmãos, os hebreus, eles caracterizavam a vida como sendo uma caminhada. Para eles,
Viver era caminhar neste mundo. Aliás, o nome hebreu tem a ideia de caminhante. O primeiro homem chamado de hebreu foi Abraão, porque ele era peregrino, ele era um caminhante. O Salmo 1 trata disto. Viver é escolher um caminho, sendo que, apesar de parecer ser vários, há apenas 2 caminhos, um com Deus e outro sem Ele. Esses 2 caminhos têm características diferentes, e as pessoas que andam por eles terminam em destinos diferentes. Os caminhos são escolhidos pela visão espiritual das pessoas. Os caminhos escolhidos acabam formatando o caminhante dentro de um estilo de vida. Ou seja, os caminhos são escolhidos pelos caminhantes como uma opção de vida, e isso lhes confere certos traços de caráter. Viver é escolher um caminho por onde andar. Este caminho escolhido, seja com Deus ou sem Deus, deixará marcas em nossa vida e nos levará a destinos diferentes. O caminho define o nosso destino final, mas antes disso, define o nosso caráter. Meus queridos, nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor falou para os seus discípulos, que também serve para nós hoje. A pergunta de Tomé, ela pode representar a muitos daqueles que ainda não conheceram o caminho da salvação, ou que estão com Cristo, mas não entenderam ainda sobre o conceito da salvação. Estão ali seguindo a Jesus, ouvindo a Jesus, participando com Jesus, mas ainda não entenderam. Não chegou a ele um entendimento sobre o caminho da salvação. Mas nessa noite, de uma maneira simples, nós devemos atentar para que nós não venhamos a viajar por esse caminho largo, esse caminho perigoso, que aqueles que estão andando sobre ele nem percebem. É tão fácil. E alguns entram nesse caminho porque existem várias portas de entrada para esse caminho. Drogas, prostituição, crime, mentira e tantos outros. E as pessoas vão entrando. No momento que nós estamos aqui no culto, celebrando a Jesus, quantas pessoas estão entrando por portas largas? Estão caminhando por caminhos largos, caminho de facilidades. Observem isso. Quando vocês forem ao trabalho, quando vocês forem à igreja, quando vocês forem para fazer qualquer outra atividade, observem como estão as ruas, como estão as comunidades, os bares, as casas de shows, os centros urbanos. Quantas pessoas se drogando neste momento? Quantas pessoas se prostituindo neste momento? Quantas pessoas planejando assaltos neste momento? Mas também neste momento existem pessoas, assim como eu e você, que estão trilhando no caminho da salvação. Estão clamando por almas que estão nesse caminho largo. Estão dizendo para elas: ei, cuidado! Esse caminho parece fácil, e é fácil, mas o seu destino final vai te levar à destruição, à perdição eterna. No seu destino final, quando você se encontrar com Deus, Ele vai olhar para você e vai responder: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Por isso é importante a gente frisar e falar muito sobre isso.
nós devemos caminhar por esse caminho apertado. Vale a pena. Por isso, essa palavra de encorajamento, permaneça nesse caminho apertado. Parece que às vezes nós temos que escalar montanhas, temos que desviar das pedras pelo caminho. É com dificuldade, é com sofrimento. Mas nós temos a garantia e a presença do Senhor conosco, que Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ainda que nós tenhamos que passar pelas águas, Ele estará conosco. Ainda que nós tenhamos que atravessar rios, as águas não vai nos impedir de avançar. Levante essa bandeira do Evangelho. Anunciemos com alegria e com o coração cheio de esperança e amor, proclamando que Jesus Cristo é a salvação. Somente Jesus Cristo salva. Com ousadia. Por essa mensagem evangelística. Jesus, ele olha e fala assim: eu sou o caminho. Não existe outra forma, outro método de salvação. Não existe um jeitinho brasileiro para a salvação. Devemos atentar e observar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Tomando aqui novamente, pastor, uma frase que o pastor disse nesta manhã. O Evangelho da salvação, ele é exclusivo. Só Jesus Cristo salva. Ele não é inclusivo, que permite, que admite outros meios de salvação. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Pesquise. Digite lá pronome, ninguém. Pronome indefinido. Nenhuma pessoa chega ao Pai a não ser por Jesus. E eu quero, juntamente com você, chegar no destino final. Não sabemos quando. Mas quando chegarmos no destino final da nossa caminhada, da nossa peregrinação, da nossa viagem por este mundo, nós vamos encontrar Jesus de braços abertos. Ele olhará para nós e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Vale a pena. Vale a pena a gente fazer o melhor, o máximo que pudermos para resgatar uma alma que está no caminho da perdição. E quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? De vidas que estão trilhando pelo caminho da perdição. E o Senhor envia a mim e a você para dizer a essas pessoas: ainda há esperança. Ainda há uma esperança para um novo recomeço. Ainda há esperança para você mudar de direção e escolher o caminho da salvação. Por isso eu falo o caminho da salvação. Não é o caminho de salvação, é o caminho da salvação. Somente Jesus salva. Somente por Jesus estamos aqui. Somente por Jesus que a Igreja de Cristo, espalhada em toda a terra, ela anuncia. Porque esta ordem veio dele. Anunciem o Evangelho. Preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já está condenado. Por isso, meus irmãos, essa mensagem ela tem que estar guardada no nosso coração e também sendo praticada. A resposta de Jesus a Tomé
ela serve para nós. Olhe para Jesus. Quem sabe nessa noite você está aqui conosco, participou dos louvores, dos testemunhos, tem acompanhado as mensagens pastorais, as atividades da igreja, mas ainda não anda no caminho da salvação. Porque não existe maneira de andarmos aos dois ao mesmo tempo. Ou nós estaremos no caminho largo, ou estaremos no caminho apertado. Os dois ao mesmo tempo não. Por isso, ainda há uma esperança para você que está me ouvindo. Quem sabe, através das redes sociais, você que se identificou com esse caminhante do caminho largo, olhe para Jesus hoje. Olhe para Jesus no sentido que Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a salvação. Que ao longo desses 2000 anos, a Igreja de Cristo vem anunciando. Chegou até nós esse Evangelho. E nós devemos também anunciar às novas gerações que só Jesus Cristo salva. E é uma decisão radical que é preciso ser tomada para que você possa entrar no reino de Deus. E realinhar a nossa vida de acordo com os padrões do reino é deixar que Ele governe a sua vida. Fácil de entender, né? Deixa Jesus governar a sua vida. O caminho largo diz: você é dono do seu nariz. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa prestar conta para ninguém. Você pode ir onde você quiser, praticar o que você quiser. Salmo 119, verso 33. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Até o fim. A palavra de Deus nos diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Seguir Jesus todos os dias. É caminhar com Ele. Guarde essa palavra no seu coração.